Glória a Deus, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grande, mas que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus para o seu coração neste momento tão especial. E eu creio que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Ele vai agir na sua casa, na sua família, Ele vai agir em todos os seus caminhos. A palavra de Deus, meus irmãos, no livro de Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6, nos orienta: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Nós não podemos, meus irmãos, deixar que as preocupações, as aflições, isso mesmo, os sonhos, os desejos, estas coisas tomem isso mesmo, os nossos corações e nos deixem inquietos, preocupados, ansiosos, isso mesmo, ou até mesmo insatisfeitos. Mas nós devemos buscar a plenitude de Deus, a paz de Deus para os nossos corações, sabendo, meus irmãos, que os planos, os projetos de Deus estão tudo sob o seu controle. O problema, meus irmãos, é que nós muitas vezes planejamos coisas, ou, meus irmãos, nós imaginamos muitas situações nas nossas vidas, como nós quem traçamos os nossos caminhos, como nós quem traçamos os projetos de Deus na nossa vida. Entenda uma coisa: quando nós, meus irmãos, entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, nós fazemos a nossa parte como cristão, em oração, buscando a Deus, ouvindo a palavra, isso mesmo, sendo obediente à palavra de Deus. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele é quem trabalha de uma forma sobrenatural nas nossas vidas, isso mesmo. Até os momentos difíceis, as lutas que nós iremos passar, nós estamos, meus irmãos, sendo moldados, lapidados, preparados para a obra e o projeto de Deus, do Senhor, sobre as nossas vidas. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo, não pode ter orgulho, vaidade, não pode ter, meus irmãos, isso mesmo, nada que impeça o trabalhar de Deus nas nossas vidas. A fé que nos faz, meus irmãos, crer em Jesus Cristo é a mesma que deve nos fazer nos submeter à palavra e à vontade de Deus, como também, meus irmãos, é a fé que tem que nos fazer isso mesmo, seguir a Cristo, suportar muitas vezes as aflições e permanecer firme, sabendo, meus irmãos, que o Senhor, Ele está, meus irmãos, no controle de todas as coisas. E devemos analisar a nossa vida. Muitas vezes, meus irmãos, Deus Ele está trabalhando na nossa vida. O Senhor Ele está, meus irmãos, agindo, isso mesmo. E não podemos, meus irmãos, ficar inquietos, preocupados, ou, meus irmãos, murmurando contra o Senhor, de forma alguma. O que o diabo quer é isso, que nós venhamos, meus irmãos, venhamos murmurar, ficar insatisfeitos com o Senhor, como que Deus não estivesse agindo, trabalhando nas nossas vidas. Meus irmãos, isso não vem de Deus, não vem do Espírito Santo, vem do maligno. Até, meus irmãos, quando alguém, seja lá quem for, vem, meus irmãos, com palavras de desânimo, de murmurações,
palavras, meus irmãos, de inquietação, de dúvida, de medo, não vêm de Deus. Nós devemos, meus irmãos, viver pela fé, perseverar e saber que o Senhor, Ele está cuidando de tudo. Se nós, meus irmãos, nos examinamos, sabemos, meus irmãos, que nós estamos em obediência, fazendo a vontade do Senhor, se não há nada que acuse na sua mente, isso mesmo, na sua conduta, na sua vida com Deus, não tema. E se existe algo duvidoso que você sabe, coloque em ordem diante de Deus, isso mesmo, para que, meus irmãos, a nossa vida, ela, meus irmãos, não tenha nada, isso mesmo, as nossas orações não venham ser, meus irmãos, de dúvida, de medo, de incertezas. A fé, meus irmãos, não é dúvida, não é medo, a fé é certeza, isso mesmo, do Deus ao qual nós servimos, em que Ele está cuidando de tudo, até, meus irmãos, os momentos mais difíceis das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. E lembre-se de uma coisa, os avanços, os progressos das nossas vidas são muitas vezes nas lutas, nas aflições, muitas vezes na prensa, isso, quando somos prensados, moídos, muitas vezes em aflições, problemas, isso, mas o Senhor está, meus irmãos, nos limpando, nos purificando, nos orientando para o propósito devido que Ele tem para as nossas vidas. Amém? E olha o que a palavra de Deus, meus irmãos, diz. Preste bem atenção. Olhe bem o que a palavra de Deus diz. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Versículo 4. Versículo 5. Seja a vossa equidade notória. Quer dizer, a vossa vida seja notória a todos os homens. O nosso exemplo, o nosso testemunho. Não pode, meus irmãos, na nossa vida ter nenhuma dúvida. Isso mesmo, nenhuma dúvida. Nada, meus irmãos, que coloque a nossa fé, isso mesmo, em dúvida. Nem para nós e nem para ninguém. Nós devemos testemunhar, meus irmãos, a palavra de Deus na nossa vida. Isso mesmo, em todos os nossos caminhos. Testemunhar e não temer e viver pela fé. Esta é a fé que nos faz crer, é a fé que nos faz obedecer à vontade e à palavra de Deus. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, quer dizer, as vossas orações, os vossos pedidos, sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas. Quer dizer, as nossas petições, orações, nós, meus irmãos, devemos falar com o Senhor. E esta oração, esses pedidos, devem ser claros, conhecidos, puros diante de quem? Diante de Deus. E devemos sempre, meus irmãos, ser gratos ao Senhor. Gratos, satisfeitos, sabendo que o Senhor está cuidando de tudo. Isso mesmo. Olhe bem. Quando nós estamos passando por provas, meus irmãos, são desafios de fé, são lutas. E o que nós devemos ter, meus irmãos, é domínio, controle próprio. Isso mesmo, domínio, controle próprio. Isso mesmo. Obediência à voz de Deus, resistir às tentações, às pressões. Por isso que devemos, meus irmãos, ter esta constância em oração e na palavra de Deus. Para que, meus irmãos, nós possamos continuar o nosso progresso, servindo ao Senhor e cumprindo o propósito, a vontade de Deus na nossa vida e nos nossos caminhos. Amém? Digo para você, seja grato, em tudo dê graça ao Senhor, suporte, isso mesmo, se manter firme, que o Senhor irá, meus irmãos, fazer coisas maravilhosas em todos os seus caminhos. E no versículo 7 ele diz, e a paz de Deus, olhe bem, a paz do Senhor, que excede todo o entendimento. Quando nós, meus irmãos, nos mantemos firmes,
na palavra de Deus, na obediência, no temor a Deus, resistimos isso mesmo, suportamos as aflições, as angústias que irão vir na nossa vida, no nosso coração, isso mesmo, nos momentos difíceis, isso, meus irmãos, irá nos aperfeiçoar, a paz do Senhor irá reinar nos nossos corações, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisto pensai. Amém? Pois coloque isso no seu coração. Não deixe nenhuma palavra, que nada, coloque pensamentos intrusivos, setas malignas, entre na sua mente, isso mesmo, e tome conta do seu coração, isso mesmo, e venhamos, meus irmãos, descredibilizar, né, a fé, a palavra de Deus. O diabo quer isto, mas se a gente suportar, manter, esperar no Senhor, ter o domínio, o controle, isso mesmo, buscando em oração, nós iremos vencer e progredir em todos os nossos caminhos. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E aí nós não desviamos o propósito de Deus. Quando nós, meus irmãos, não esperamos em Deus, não nos mantemos firmes na promessa de Deus, nós terminamos, meus irmãos, nos desviando do propósito, da obra, do trabalhar de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo, graças te damos, meu Deus, por tudo. Que coisa maravilhosa, Senhor, é estar na tua presença, é saber que o Senhor está nos guardando, nos livrando e nos ajudando. Meu Deus, eu oro pelas suas ovelhinhas que nos acompanham de todos os lugares. Talvez pessoas que estão enfrentando lutas, problemas, crises, problemas espirituais, familiares, econômicos, tentações, Senhor. Meu Deus, não importa o que seja, visita esta alma aflita, preocupada. Visita, Senhor, esta pessoa, este filho, esta filha tua, Senhor. Não importa o lugar que ela se encontre. Visita curando, libertando. Curando, Senhor, de toda enfermidade. Removendo o nódulo, o câncer, o cisto, o diabetes, a depressão, a dor, a insônia. Espírito Santo, opera maravilhas. Age poderosamente na vida desta pessoa. Libertando, salvando, trazendo vida. Ô Espírito Santo, meu Deus, toca, Senhor, na vida desta pessoa agora, Senhor. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus Cristo, onde uma pessoa estiver me ouvindo, Senhor, não importa o lugar, que ela seja livre, liberta, curada, que haja restauração, que toda opressão, que todo medo, que todo cativeiro, Senhor, que tem escravizado esta pessoa, o mal vá embora, as armadilhas sejam quebradas e desfeitas. Meu Deus, entra com poder, Senhor, e abençoa a vida desta pessoa e todos os seus caminhos. Meu Deus, eu abençoo ela em nome de Jesus Cristo. Receba aí de Deus agora a bênção, receba de Deus agora o milagre, a transformação. Receba pelo poder do nome de Jesus Cristo a bênção de Deus. Diga: eu creio, eu acredito, eu amo a sua vida. Seja abençoado, abençoado pelo poder do nome de Jesus Cristo, tá? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz. Deixe o seu joinha, você que não está nos acompanhando. Se você não é um inscrito, se inscreva no nosso canal do YouTube, tá? Será um prazer enorme
poder estar aqui com você neste propósito tão especial, tá? Que Deus te abençoe.